A paz do Senhor para os irmãos. Desde já quero agradecer o convite do nosso amigo pastor Elielson. O pastor falou, mas eu me chamo pastor Valdir. Um homem que já fez muita coisa errada na vida e que Deus resgatou de um charco de lodo e pôs os pés em rocha firme. Poucas pessoas erraram na vida quanto eu já errei. E eu sou uma testemunha, eu sou um milagre na mão de Deus. Não convém falar o que eu fiz ou deixei de fazer, mas esse Deus é tão tremendo que depois de todas as besteiras que eu já fiz na vida, Jesus me levou para pregar nos Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, perguntaram quanto eu cobrava para pregar lá. Eu falei isso até com o pastor Elielson, eu falei, eu vim trazer a palavra que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e, se permanecer fiel, leva para morar na glória. Eu até esqueci de falar para o pastor Elielson quanto eu cobrava para vir pregar aqui. Eu cobro um copo d'água e uma oração, viu, pastor? Já é o suficiente para mim. Eu vou trazer uma palavra de reflexão para nós. Deuteronômios, no capítulo 30, versículo 19. Os que quiserem abrir a Bíblia, fiquem à vontade. Eu falo muito, então vou ganhar tempo. Eu já gravei na minha cabeça, mas vai aparecer aqui para os irmãos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E aí a Bíblia vai nos dar uma opção. Escolhe, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua semente, a tua parentela. Amém ou não amém? Amém. É interessante porque, se nós formos retroceder, irmãos, depois de tudo que eu fiz errado, quando Deus me resgatou, eu passei a ser um amante da palavra de Deus. E se me falar qualquer coisa dentro da igreja, que não tiver escrito aqui, para mim não serve de nada. A Bíblia é minha bússola de fé. E pregar a Bíblia sem saber o que está escrito na Bíblia é muito complicado. Então eu passei a amar a Bíblia e ler a Bíblia. E o meu professor, meu saudoso professor, ele fez uma oração que eu nunca mais esqueci. E ele falava assim: Senhor, antes de ler a Bíblia, me revela o que está na entrelinha, porque o que está na linha eu leio e entendo. E eu comecei a fazer essa oração e o Senhor foi abrindo a minha mente. E hoje você precisa perguntar para mim: pastor, você prefere ensinar ou você prefere pregar? Eu prefiro ensinar. Nas vezes que tem oportunidade, não estranha, minha esposa não está, o pastor Elielson falou, a minha esposa já mora há 3 anos na Bahia. Eu fiz um projeto de ir embora, me aposentar e ir embora, e eu tirei minha família do Rio de Janeiro, e quando ficou tudo certo para ir embora, o juiz me negou a aposentadoria, e eu estou na dispensação do Senhor. De 2 em 2 meses eu vou em casa ver a minha família, já viajo semana que vem, já viajei o Brasil inteiro, pela misericórdia do Senhor, e aprove a Deus nós estarmos aqui, e eu creio que Deus tem bênção e com certeza vai falar contigo essa noite. Outrora, olha a palavra de Deus: os céus e a terra eu ponho hoje. Nosso Deus não é Deus de ontem nem de amanhã, é Deus de hoje. O que você quer para a sua vida? É uma escolha. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Satanás mete o pé na porta, entra na vida do sujeito e ele faz uma lenha. O Espírito Santo não: eis que estou à porta e bato. Que coisinha essas 2 letrinhas, se, advérbio de condição. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com você e você vai cear comigo. Amém ou não amém? Vamos voltar lá na criação para vocês entenderem o tema da noite, e a gente vai entrar na área da família. Irmãos, tem muita gente, não nessa igreja, mas na casa do Senhor, vivendo de fachada. Na igreja somos uma bênção,
Mas em casa, quantas vezes ficamos de mal? Na realidade, nós temos muita ousadia para ofender e nos falta humildade para pedir perdão. E eu amo esse silêncio na igreja, porque eu sei que Deus está começando a trabalhar e a gente vai entrar por aí. Amém ou não amém? Amém. Amém, pastor. Mas vamos entender, pastor, ainda não entendi, não. Vamos lá para o início da criação. No início da criação, a Bíblia ela vai nos dizer que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Então nós já vamos ver Pai, Filho e Espírito Santo na criação do mundo. Nós vamos ver Deus criando todas as coisas, e só nós vamos ver Deus trabalhar na criação do homem, quando forma aquele boneco, sopra o fôlego de vida e forma Adão. Amém ou não amém? Amém. Cheio de pastores aqui renomados. Deus cria o jardim do Éden, coloca todos os animais dentro do jardim do Éden, e quem dá nome aos animais é Adão. Mas a Bíblia vai dizer que faltou uma disjuntora, e aí Deus faz Adão pegar num sono profundo, vai nas costas de Adão, tira um osso e forma a mulher varoa. Amém ou não amém? Amém. Não amém. Pastor, não entendi. Tirou da costela. Então esse ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, mentira. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher, do lado. Deus não te deu uma empregada, não. Te deu uma companheira, uma amiga, uma disjuntora. Então é do lado. Eu já vi muitos irmãos que vai na igreja, o bonitão vai lá na frente de terno, e a irmã com as crianças lá, ei menino, vem cá. E ele lá. Graças a Deus aqui não tem esse problema, só lá na minha igreja. Na minha igreja que acontece essas coisas. Aqui não acontece essas coisas. E aí, irmãos, forma Eva, e quando Deus, antes de formar Eva, Deus chega para Adão e fala: Adão, está vendo isso aqui, Adão? Eu vou conjecturar. Adão, você está vendo tudo isso aqui, Adão? Estou vendo. Tudo isso aqui é seu. Mas daquela árvore lá, da ciência, do bem, do mal, árvore da vida, do dia que tu comer dela, certamente morrerás. Deus colocou um advérbio de certeza, e a vida seguiu, veio Eva, e vai vir a primeira manifestação de Satanás, no jardim do Éden, por intermédio da serpente, que come do fruto, dá para Eva, e Eva vem para Adão e falou: aqui, Adão, está vendo? Comi e não aconteceu nada, toma, Adão. E aí Adão pega o fruto, e ele fez o que com o fruto? Comeu. Amém? Ele sabia se que era para comer daquele fruto, sim ou não? O que Deus falou para ele? O dia que tu comer, o que você quer da vida? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Olha, a escolha errada, ela já começou lá na criação do mundo, por intermédio de Adão, que sabia que não era para comer aquele fruto. E aí vem Eva e disse: Deus não disse nada para Eva. Quando Adão come do fruto, é a primeira coisa que ele percebe, que eles percebem que estão nus. Todos vocês já leram isso na Bíblia. Quando Deus vem no jardim do Éden, qual é o nome que Deus chamou? Deus chamou por quem? Adão. Ou seja, ele chamou o cabeça da família. Tem muitos lares hoje dentro da igreja de cabeça para baixo que tem um bocado de mulher querendo mandar dentro de casa, sem a permissão. Se tiver em comum, irmãos, eu estou pautado na Bíblia. A Bíblia diz exatamente assim: amará o homem a sua mulher, e a sua mulher seja submissa ao marido. Quem crê na palavra de Deus, diga glória a Deus. É a palavra de Deus, não é o pastor Valdir. Ninguém está falando que você vai ser uma empregada dentro de casa, não. Mas a Bíblia também não diz que a mulher tem que amar, o homem tem que amar a mulher, o que está na Bíblia. E aí vem Deus: Adão, eu não te falei, Adão, que não era para comer desse fruto? Foi a mulher que tu me deu. A mulher também falou: não, eu não perder nesse negócio, foi a serpente que criou. E se tivesse mais alguém para ser acusado,
automaticamente seria. Só que o pecado, na realidade o pecado ele é bonito, o problema é a consequência do pecado. E aí começou as consequências. Eu estou vendo a maioria aqui, irmãs, e eu creio que a maioria são mães. Vamos começar pela serpente. Serpente, será que cobra tinha asa, pastor? Tu vai rastejar sobre o teu ventre, tu vai comer do pó da terra. Para mulher, vou multiplicar. Eu fico imaginando as irmãs que são mães chegando com a barriga desse tamanho, sorrindo no hospital. Doutor, vim tirar meu neném hoje, vai ser uma bênção, doutor. Aí, doutor, meu filho vai nascer hoje com um sorriso dele. Vou multiplicar grandissimamente a tua dor. Pastor, eu tive uma crise renal. Eu fiquei menor do que um bebezinho, assim, todo encolhido. O médico chegou em casa, eu não conseguia sair de casa. Onde é que está doendo? Eu falei aqui nas costas. Quando ele pegou e bateu, deixa eu ver o bateu, eu agarrei no pescoço dele. Aquela época eu desviado da casa do Senhor, só não chamei ele de bonito. E me deram a injeção. Eu fico imaginando a dor de parto, por causa da desobediência, por causa da escolha lá atrás. Vou multiplicar grandissimamente a sua dor. Adão, tu vai comer o suor do teu rosto. A Bíblia diz que Adão no jardim do Éden não chovia, orvalhava, subia um vapor da terra. Tudo que ele queria tinha ali dentro. Sai. Botou um anjo na porta do jardim. Se ele voltar aqui, arranca a cabeça dele. Olha a consequência do pecado, olha a consequência do erro. E muitas vezes, pastor, não estou entendendo. Quantas vezes nós sabemos que estamos fazendo errado e continuamos a fazer errado? Muitas vezes nós dizemos que temos fé. E quando nós falamos em qualquer estudioso da palavra de Deus, quem vai abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, o que é fé? A primeira coisa que ele responde: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Mas não é bem por aí não. Continua na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, no versículo 6 ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. No versículo 7 de Hebreus 11 ele vai dizer que Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação da sua família. No versículo 8 ele vai dizer: Abraão, sendo chamado para uma terra que não saía, obedeceu. Então fé, irmão, se resume em duas palavras: temer a Deus e obedecer a Deus. E quantas vezes, você quer ver uma coisa dentro da igreja? Chegou alguém que aceitou Jesus bem humilde, está precisando de uma roupinha. E aí o Senhor às vezes nos incomoda. Aquele vestido que não dá mais, aquele terno que não dá mais. E aí o Senhor nos incomoda. Mas é tão bonito esse vestido, ele custa tão caro. Eu vou fazer regime, mas eu vou entrar nele, mas também eu não dou. E a pessoa está ali passando necessidade, precisando de um casaco, de uma sandália. Será que eu obedeço a Deus? Eu sei que estou fazendo errado, eu continuo fazendo errado, e será que eu temo a Deus? E aí a gente começa a abrir um leque de opções. Mas deixa eu voltar aqui, no jardim do Éden, na criação de Eva, que é muito interessante. Quando Deus cerra a costela, e ele forma a Eva, ele fala assim: essa será chamada varoa, carne da sua carne, osso dos seus ossos, e agora não serão dois, e sim, um só, e sim, a igreja será, e sim, um só, amém? Mas dorme um no quarto e outro na sala, se é uma carne só? Uma carne só fica de mal uma semana? Fica de mal um mês? E Satanás batendo pau. É um só.
mas na igreja eu sou uma bênção. E tem um irmão lá na minha igreja que ele era assim. Aí ele pede oportunidade, pastor Eliel, só quero oportunidade, quero louvar um hino. É isso, olha, Pai do Senhor, igreja, eu quero adorar, quero que valorize. Você não valoriza a sua família, valorize a sua família, trate bem a sua esposa, fale com seu filho direito, é família. E quando isso acontece, nós acabamos, irmãos, eu estou vendo aqui muitas irmãs, e as irmãs tudo com cabelo bonito, estou vendo os pastores arrumados. Então hoje eu não tenho cabelo, mas hoje tem escova egípcia, de tudo quanto é jeito. E aí a abençoada vai para o salão, faz escova, pinta a unha, bota um brinco bonito na orelha. Ele não tem coragem de falar, você está linda, meu amor. Mas ele também bota um terno, corta o cabelinho na régua, faz a barbinha. Mas meu amor, você ficou tão bem com essa roupa. Pastor, você ficou lindo com essa roupa. Você não está valorizando a sua família. E aí quando você faz isso, você abre uma lacuna. Porque se você não falar, alguém lá, há um pastor desse lá em casa. Elogie sua esposa, elogie seu esposo. Às vezes a gente briga, meu amor, me dá um café aí. Aí ela vai lá, pega o café, está lá na garrafa térmica. Não está vendo que essa porcaria está frio, não? Eu te pedi um café. Forma de falar. Graças a Deus isso só não acontece aqui, viu, irmãos? Isso é só lá na minha igreja. Aqui não acontece com os casais daqui, isso aqui. Ficar de mal uma semana, assim. Olha, tem uma coisa interessante, viu? O sujeito trabalha o dia inteiro, cada um dentro das suas atribuições, e assim que ele abre a porta de casa, tem que comprar gás, tem que fazer compra, o colégio das crianças está assim, tem... Boa tarde, meu amor, como é que foi seu dia? Você almoçou hoje? Correu tudo bem? Olha a diferença. O que você quer para a sua vida? Vou voltar no tema, vida ou morte? Bênção ou maldição? Por enquanto eu só estou na vida secular, mas nós temos passagens bíblicas de homens que fizeram escolhas erradas, e a consequência, ela é enorme. Todo erro tem consequência, seja para quem for. Quando eu falo de consequências, eu lembro da minha mãe, minha saudosa minha mãe. E na minha primeira viagem missionária para a Bahia, eu levei minha mãe. A Assembleia de Deus do Leblon, da onde eu sou oriundo, ela foi fundada na minha casa em 1935, no Morro do Vidigal. E a minha mãe tinha 10 anos de idade, meu avô era paralítico. E aí chegam os irmãos orando na comunidade, e aí mostraram lá a casa de minha avó. E aí minha avó abre a porta, e aí os irmãos entram, oram para o meu avô que era paralítico, e Jesus cura ele radicalmente. E ele torna a andar. E ali minha mãe tinha 10 anos de idade, minha mãe era bem morena, mas era baixinha, tinha um cabelo grande, uma jovem bonita. Mas meu pai era desse tamanho, um branco forte, de olho verde. E ela não pensou duas vezes, ela crente e ele não, ela passou a mão e casou. Amém? Casou. Levou 40 anos e 7 meses para Jesus libertar o meu pai. Julgo desigual. Quantas vezes eu, criança, saí da ceia do Senhor sem minha mãe tomar ceia, porque ele falava uma porção de besteira. E ali ele falava mal do pastor, ele falava porque ele queria, na realidade ele era oprimido. Mas foi a escolha que ela fez.
No dia, minha mãe, líder do círculo de oração, chegou alguém na minha casa, ali em São Cristóvão, pedindo oração, e aí ela orou, e antes dela orar, ela falou: você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa falou: eu quero sim. Quando ela ia orar, ele falou: você não vai perguntar se eu quero aceitar Jesus? Aí a minha mãe: você quer aceitar Jesus? Ele falou: eu quero. Foi o dia mais feliz da vida dela. 40 anos e 7 meses, porque fez a escolha errada. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite. Você pode abrir a sua Bíblia, lá que está lá. O choro, todo mundo conhece esse versículo. Vírgula na Bíblia significa espaço de tempo. Ponto e vírgula diz que o espaço de tempo é maior. O choro pode durar uma noite, tem um ponto e uma vírgula. E quando foi uma festa na minha família, que meu pai aceitou Jesus, e ele era muito proativo, e o pastor já era nosso amigo, e aí colocou ele na cantina. Com 1 ano e meio que meu pai aceitou Jesus, o Senhor falou à minha mãe: vou preparar, vou levar para não se perder, porque o que eu tenho para você, aonde eu quero te levar, ele te atrapalha. E aí Jesus recolheu meu pai, e com 60 anos de idade a minha mãe ingressou no campo missionário e conheceu o mundo todo para a honra e glória do Senhor. Salvação é individual. Pastor, o senhor me permite um comentário? Muitas igrejas falam assim: o seu ministério é 50% seu, da sua... Meu não, meu ministério é meu, Deus deu para mim. A responsabilidade é minha, não é da minha mulher. A decisão na igreja quem toma sou eu, e o cajado está na minha mão. Minha esposa é missionária consagrada pelas viagens missionárias que nós fizemos. Missionário, o ministério dela é dela. Mas tem um bocado de mulher que estou querendo mandar na igreja, mas o cajado está na mão dele, não está na mão dela. Se há comum acordo, me dá o dinheiro. Já saiu o pagamento? Quanto é que você recebeu esse mês? E aí começam as brigas dentro de casa, porque nos falta sabedoria. Peça a Deus sabedoria para conduzir a sua família, a sua casa. Nós precisamos saber educar os nossos filhos. Os pais têm que formar caráter no filho, não é a igreja, não é a escola, não é a creche. Nós, pais, temos que moldar o caráter dos nossos filhos, mas não espancando, não gritando. Como na própria igreja, quando nós trazemos para a Bíblia: a minha vara e o meu cajado arranca pedaço. É isso que está na Bíblia? Minha vara e meu cajado consola. E se a palavra está indo de contra ao seu coração, pega a carapuça e coloca na cabeça, porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. É porque Ele não quer ver o seu lar dessa forma. E das coisas que... E aí vem o mais agravante, é que muitas vezes a gente fica de mal dentro de casa, fala uma porção de besteira, e quando chega na maior festa da face da terra, todo mês tem a maior festa da face da terra, a ceia do Senhor. Eu falo ceia do Senhor porque muitas igrejas falam Santa Ceia, mas na Bíblia não tem Santa Ceia. Santa, ela já é por si própria. Na Bíblia está escrito ceia do Senhor. Eu todo errado, de mal com a minha esposa, de mal com meu filho, de mal com o vizinho, eu pego no pão e pego no cálice e esqueço que está escrito na celebração da ceia em 1 Coríntios, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Amém ou não amém? Poxa, mas pastor Elielson, o senhor trouxe esse careca num domingo, pensei que ele ia profetizar um avião, um carro, um casamento. Nem todos os lugares foi feito para nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo.
Cuidado com as amizades. Porque muitas vezes a gente diz: olha, fulano é meu amigo dentro da igreja. Irmãos, rosa tem espinho, o espinho dói. Deixa eu falar um negócio aqui de amizade para vocês, que o tempo está acabando. Na história da igreja, é uma das matérias do bacharel em teologia. Você vai entender perfeitamente da amizade. Numa mesa, onde a família numerosa, cada um tinha o seu lugar na mesa, o filho que o pai mais amasse, para ele não arrumar briga com os outros filhos, ele molhava o pão e botava no prato do filho de quem ele mais amava. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quem que vocês acham que amava mais Jesus dos 12 discípulos? A maioria fala João, fala Pedro. Chegam até a brigar para ver quem ia sentar do lado direito, do lado esquerdo. Jesus colocou o pão molhado no prato de Judas. Quem traiu Jesus? Amigo não sabe, o inimigo não sabe onde você come, aonde você dorme e o que você faz, mas o suposto amigo sabe. O suposto amigo sabe. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Escolha fechar a boca. A Bíblia vai falar, o Senhor Jesus dizendo: lança sobre mim, o Senhor, toda a vossa ansiedade. E às vezes a gente vai procurar o suposto amigo para desabafar, e daqui a pouco está todo mundo sabendo da sua vida. E aí já se tornou aquela confusão, porque nos faltou sabedoria. Amém ou não amém? Olha, amém, pastor, está bem baixinho. E eu cada vez vou amando mais, porque eu sei que a palavra está penetrando no coração. Faça uma introspecção. Olha para dentro de si próprio, não precisa responder. O que você tem feito, a forma que você tem agido. Nós fazemos tantas escolhas erradas. Quem crê que a Bíblia é o caminho que nos leva para o céu, diga glória a Deus. Responde para você mesmo: quanto tempo você não pega na sua Bíblia? Dia tem 24 horas. Nós dormimos 8, vamos dividir em 3 partes. Nós dormimos 8, sobrou 16. Trabalhamos 8, sobrou 8. Vou encurtar mais. Estudamos 4, sobrou 4 horas, amém? Você pegou na sua Bíblia meia hora todos os dias para você se fortalecer? Você tem pegado a palavra de Deus? Você tem feito a escolha certa? Você tem escolhido vida para você? Mas se falar do jogo do Brasil, lá na minha igreja, do jogo do Flamengo, a escalação, minhas ovelhas sabem tudo. Mas quando você fala, abre a Bíblia no livro tal, folheia para lá, folheia para cá, porque às vezes a gente esquece. O que liberta? A palavra. O que dá vida? A palavra. O que transforma? A palavra. Escolha a palavra. Ninguém está dizendo que ver televisão, jogar futebol, nada disso é pecado, mas precisamos escolher um tempo para consagrar a nossa vida, para nos revestirmos dos dardos inflamados do inimigo. Eu custei a entender a Bíblia, pastor. Minha mãe me deu uma Bíblia no mundo. Abri no Salmo 91 e deixei lá. E toda vez que eu ia para a rua, eu adorava aquela parte. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Aquilo eu ficava igual um super-herói. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, o Salmo 91 começa exatamente assim: aquele que habita ao esconderijo do
Está dizendo aquele, não está dizendo que é todo mundo que habita lá não. Aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, não o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não está falando todos habitam lá. Que coisa, né? É como segundo Crônicas 7,14, todo mundo gosta. E se o meu povo, está lá a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Jesus, eu já fiz isso tudo. Aí ele vai te responder: então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Escolhas na vida. Escolha a vida para que viva bem. Escolha consagrar sua vida. Escolha um dia, irmãos, jejum. A Bíblia vai dizer que determinados demônios só saem com jejum e oração. Jejum não está no propósito, não está no número de horas, ele está no propósito. Inclusive tem uma alusão que fizeram de um pastor que ele jejuou, ele começou a jejuar, e 10, 20, 30 dias, 40 dias, 50 dias ele entrou em coma. E aí ele foi parar no hospital. Mas segundo aí os estudiosos, a pessoa em coma ainda escuta, e ele foi questionar Deus. Jesus, eu consagrando a minha vida, estou jejuando por 50 dias, o Senhor me permitiu entrar em coma? Ele falou: só jejuei 40, tu quer ser mais do que eu? Deus não precisa de ajuda. Enquanto você quiser resolver as coisas com a força da sua língua e do seu braço, não vai acontecer nada, porque a honra e a glória é dele. Até o tolo, quando se cala, é sábio. Quando começar as briguinhas dentro de casa, enche a boca de água, mas não engole não, porque aí você não vai ter como falar. Se não tem lenha, não tem fogo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Está começando, o amém começou a sair, viu, pastor? Os irmãos querem que para ou continua? Continua, está baixinho. Falta 9 minutos para terminar a palavra. Eu falo muito, ainda não entrei nem nos personagens da Bíblia. Mas para mim não ficar só nessas palavras, eu preciso falar alguma coisa da Bíblia. Então vamos falar de Davi, porque ninguém na Bíblia errou mais que Davi. E as escolhas erradas, escolher, todos os homens estavam na guerra, só tinha um homem ocioso. Esse homem era Davi. E aí eu vou conjecturar: Davi dormiu, tirou um sono, bebeu bastante vinho, aquele vinho gostoso, era um rei. E de repente ele sobe no terraço, vai dar uma olhada no pôr do sol. Quando eu digo conjecturar, é porque não está exatamente na Bíblia, os irmãos sabem disso. E aí ele vai ver Betseba se purificando da sua imundícia, que já era costume das mulheres se purificar da sua imundícia em cima do terraço. Todos os homens estavam na guerra, só tinha um ocioso. E aí ele se faz de bobo. Quem é? Quem é aquela mulher? É a mulher de... Manda buscar para mim. Ele sabia de quem era a mulher, sim ou não? Era a mulher de quem mesmo? Betseba, pastor? De Urias. E aí ele comete aquele série de erros. Só que Urias vem de guerra, e Urias vem direto no palácio. Ele manda Urias ir para casa para tentar encobrir o seu erro. E a Urias vai falar: Senhor,
Como é que eu vou para minha casa, dormir na minha cama? Meus soldados estão todos na guerra. Aí Urias não entra na sua casa. Ele escreve carta e manda Urias para a guerra, bota ele na frente da batalha. E aí vão e matam Urias. Ele falou: bom, agora eu já estou com o meu pecado, com o meu erro encoberto. Mas ela estava grávida. De repente, pastor, rei, Natan quer falar contigo. Manda ele entrar. E ele começa: oi, boa tarde. Eu trouxe um problema aqui para o senhor. Pois não? Rapaz, tinha um fazendeiro que ele tinha muitas ovelhas. E o da fazendinha do lado tinha uma só. E ele queria comer um churrasco. Você acredita que ele mandou matar a única ovelha que o vizinho tinha e comeu a ovelha? O que eu faço com esse homem? Rei, ele falou: manda matar. E aí Natan falou: esse homem és tu. Qual é a diferença? Por que Deus chama Davi: achei um homem segundo o meu coração? Porque Davi se arrependia verdadeiramente dos seus erros. E aí ele vai dizer: pequei contra o Senhor. E você vai ver a misericórdia de Deus, porque aquela criança nasce, fica muito doente, Davi vai jejuar, não come, e o dia que aquela criança morre, Davi já tinha apanhado Betseba para sua esposa, e daquele relacionamento que era todo errado, nasceu o homem mais sábio da terra, que é Salomão. Está dando para entender como é que Deus perdoa? Mas tem um adendo: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem algumas coisas na Bíblia. Salomão era o homem mais fácil, o homem mais sábio da terra a nível horizontal, a nível humano. Verticalmente ninguém teve mais intimidade do que Daniel. Com Deus, orava 3 vezes. Isso você só vai encontrar. Deus fala para Davi: achei um homem segundo o meu coração. Mas para Daniel ele fala, no capítulo 9 e no capítulo 10, homem muito amado, homem muito desejado. Deus só fala para Daniel. Amém ou não amém, irmãos? 4 minutos. O dia que o pastor voltar, eu continuo com a mensagem. Orem por mim. Viajo na próxima semana para a Bahia. Se Deus permitir, a gente está de volta. Dia 1º, dia 2 de julho eu estou de volta. Agosto eu volto para a Bahia de novo. Nós temos um trabalho missionário aonde várias batalhas. A Bahia, eu me arrisco a dizer, não, eu falo com convicção, já travei batalhas enormes com Satanás, porque é um lugar onde as pessoas verdadeiramente se dedicam à feitiçaria, à macumbaria. E muitas vezes, irmãos, nós brincamos de ser cristão, mas diabo não brinca de ser diabo. Essa história, irmão, de diabo que tem tridente, tem um chifre gigante, se tudo é mentira. A Bíblia, quando vai se falar de Lúcifer, querubim aferidor, classe única, do corpo de Lúcifer saía sons para adorar a Deus. E aí tem um detalhe: belo em formosura. Então esses demônios, tudo mentira. Por isso que eu falei, pecado ele é bonito, ele vai atingir lá onde você está dando brecha. Belo em formosura. Às vezes a gente olha, né? Já estou com uma idade. Rapaz, tem um mais novinho aí me dando confiança. Aquele novinho está me olhando diferente. Tem um ditado que laranja madura na beira da estrada. Se não está bichado, tem marimbondo no pé, né, pai? São as astúcias do inimigo e ele vai te atingir. Cada um tem um ponto diferente. Amém, irmãos? Então orem por nós. E assim que o Senhor permitiu, o pastor Valdir volta.
trazendo bênçãos, estamos fazendo um trabalho. E só para encerrar, irmãos, quando eu falei escolha a Bíblia, principalmente as irmãs do trabalho de oração, não é um trabalho de brincadeira. Peguei uma jovem que queria aceitar Jesus na Bahia, e eu lutei espiritualmente com aquela jovem 15 dias, e quanto mais demônios dela eu expulsava, mais aparecia. Quando eu fui entender, ela tinha feito vários pactos com o diabo para poder ser rica. E a gente não tem mais tempo para falar, para vocês terem noção do que é uma batalha espiritual, quando a Bíblia diz que quando uma alma se rende ao Senhor, há uma festa no céu. Você começa a entender quantas pessoas, irmãos, muitas vezes nós oramos, ela pensa em entrar aqui, mas o inimigo não deixa. E aí a Bíblia vai escrever: ide por todo mundo. Jesus não chamou nenhum de vocês para ficar sentado na cadeira. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, mas pastor Elielson, eu já estou com uma certa idade. Salmo 92, na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.